quero também destacar que esta aula se presta a um questionamento comum no meio espírita, quando se questiona como identificar a doença espiritual, como percebermos o diagnóstico de uma doença espiritual. Nós podemos usar essa terminologia do meio médico dentro do ambiente espírita, porque o centro espírita é uma escola, é um hospital de alívio do sofrimento humano, e a doutrina espírita permite que a gente possa acolher essas pessoas que nos procuram exatamente com essa questão. Teria alguma doença física ou um envolvimento ou uma doença espiritual? Mais de uma vez eu fiz essa pergunta a mim mesmo, e daí o meu interesse no tema, desde quando entrei na faculdade de medicina, que segue tradicionalmente, pelo menos até hoje, um paradigma materialista. Não existe a alma no domínio da fisiologia humana. Fiz essa pergunta nas escadarias do Sanatório Espírita a Dr. Inácio Ferreira, lá pelo ano de 1963 ou 64. Posso lhe dizer que ele me enrolou um pouco e eu acabei não sabendo o que é que ele estava querendo me ensinar naquelas alturas. Minha irmã, me corrigindo, disse: mas veja, é agora que o Dr. Inácio Ferreira está te ensinando nesses livros que estão sendo publicados pela mediunidade do Carlos Bacelli. Eu concordo com ela. Os relatos dos casos ali contados são, sem dúvida, uma informação médica da neuropatologia, da neuropsicologia humana extremamente preciosos. Por outro lado, frequentei mais de uma vez a casa do nosso queridíssimo Chico Xavier, e calmamente observando cada uma das pessoas que falava com ele, transmitindo a sua ansiedade, as suas aflições, ele com muita frequência apontava para as pessoas que se dirigiam a ele, como o caso de uma mulher que tinha no colo uma criança com hidrocefalia. Eu sou neurocirurgião, sei lidar com hidrocefalia. E ouvi que a mulher dizia ao Chico: Chico, ela já foi operada várias vezes e os médicos desenganaram. Você acha que tem jeito? Ele apontou assim: lá tem. Eu percebi então que aquela fila, daquele conjunto de pessoas que alinhadamente se dirigiam ao Chico, constituíam o ambulatório das doenças espirituais. E é sobre elas que eu quero alinhavar as minhas ideias para trazer, especialmente a esses médicos novos que estão aqui dando os primeiros passos e que seguramente já levam um conhecimento da experiência daqueles que trilharam essa jornada. Nos dias de hoje, a evolução da medicina realmente encanta a todos vocês, a todos nós, e especialmente esses acadêmicos aqui da nossa faculdade que estão começando. A capacidade hoje de investigar o cérebro é extraordinária. Nos meus primeiros anos de neurocirurgia, eu diria, a brutalidade dos exames, quando nós injetávamos ar para estudar o cérebro dos pacientes, hoje faz parte aí dos textos históricos e ninguém recomendaria mais. A sofisticação para avaliar a natureza das doenças e das manifestações da neurofisiologia chegou a um ponto de tamanha complexidade e aprimoramento que nós estamos identificando detalhes de áreas específicas para funcionar o cérebro
quando nós simplesmente olhamos um slide colorido de um determinado cenário e ali está escrito uma única palavra, como por exemplo lápis. Ao pensar no lápis, ao identificar aquele objeto, nós já podemos registrar em um determinado ponto do cérebro onde está ocorrendo a atividade dos neurônios. Essa sofisticação até hoje será impossível de determinar a causa primária do pensamento e o registro completo de todas as memórias que o ser humano é capaz de acumular. E por outro lado, ela não será capaz de explicar a razão fundamental do sofrimento humano. Eu costumo dizer que a medicina terá sim competência para explicar a dor, mas sem a filosofia da ciência, sem a religião, especialmente o que esclarece a doutrina espírita, será impossível para a medicina esclarecer a razão do sofrimento. Enquanto nós perdurarmos no paradigma exclusivamente materialista, nós estaremos vendo apenas uma face da moeda, sem conseguir vislumbrar todo um outro domínio, que é a essência, é o primeiro motor da atividade de toda a fisiologia, especialmente do nosso cérebro. Então, para dar início ao texto que eu gostaria de nos apresentar, nós poderíamos fazer essa interrogação: existe lugar para uma medicina espiritual? Quais outras perspectivas de interpretação da doença, da saúde ou do tratamento das doenças? Quase sempre, vocês podem conferir aqui nos nossos acadêmicos da faculdade, o roteiro do currículo que é apresentado a eles só aborda esta visão materialista, excluindo outras doutrinas que já estão, de certa maneira, estabelecidas como paradigmas diferentes, mas verdadeiros e válidos para explicar os mecanismos de saúde e doença. Como, por exemplo, uma contribuição científica extraordinária foi dada por Mesmer. Mesmer atribuía a doença a uma desarmonia no tom das substâncias. E as substâncias que compõem todo o universo decorria de transformações num fluido primitivo, que ele chamava inicialmente de fluido magnético, depois fluido vital. E as doenças decorriam da variabilidade do tom na harmonia desse fluido. Está 100% de acordo com o que depois Allan Kardec veio traduzindo na codificação da doutrina. Poucos anos depois de Mesmer, Hahnemann, contemporâneo então de Mesmer, sugeriu a dinâmica das substâncias como uma forma de conhecer a doença e o tratamento através da homeopatia. Por que então as nossas faculdades se recusam a incluir no currículo Mesmer e Hahnemann? E agora eu estou propondo Kardec. Kardec, dentro do texto da doutrina espírita, nós temos tão claro quanto em qualquer compêndio de anatomia patológica, de fisiologia humana, de mecanismos das doenças, conforme eu vou apontar para vocês aqui. Então, esta é a sequência de observação de cunho absolutamente científico, impossível de qualquer cientista, mesmo que seja materialista, de recusar esta argumentação. Então, Kardec, na doutrina espírita, eu pensei aqui alguns postulados básicos do paradigma espírita. Vejam lá comigo: a imortalidade da alma, o perispírito, o fluido cósmico universal, a sintonia mental,
o mundo espiritual, a reencarnação, a emancipação da alma e a mediunidade. Este é um texto claro que forma um conteúdo capaz de explicar mecanismos de doença. O processo de adoecer está claramente ligado à compreensão desta natureza expandida, dessa natureza humana que inclui, além do corpo físico, uma outra estrutura, uma outra dimensão, um outro campo de avaliação e de compreensão. Então, caminhando por esses postulados que vocês viram comigo, o ser humano é constituído, então, destes dois elementos fundamentais que estão aqui, que vocês podem observar: o perispírito e o corpo físico. Os dois estão aderentes, mais ou menos, conforme as circunstâncias. Vários fatores interferem nesta ligação que se processa à custa de uma sintonia na mais íntima profundidade das matérias que compõem um corpo e o outro. Estamos ligados ao nosso corpo físico e o corpo espiritual, ou perispírito, a um prolongamento que se estende a distâncias inimagináveis, mas que mantém preso o perispírito ao corpo físico. E o que acontecer com um terá ressonância no outro por esse cabo de força que une. Nós não estamos então presos ao corpo físico definitivamente. Essa ligação é parcial, transitória, flexível e variável na dependência de uma série de situações que os livros da doutrina explicam com mais detalhes e com mais propriedade. Assim como Mesmer falou num fluido universal, um fluido vital, um fluido magnético, diz lá Mesmer: uma agulha comum, se você empurra para um determinado lado, ela não volta. Mas uma agulha imantada, se você a desloca, ela volta de novo procurando os polos que a orientam. É assim que acontece com todos nós, seres vivos, deslocado do eixo magnético que nós estamos sintonizados, mergulhados dentro de um fluido cósmico. A nossa tendência para adquirir a saúde é realinhar de novo a nossa sintonia dentro desse conteúdo do fluido cósmico que abrange todo o universo. Paulo apóstolo dizia: vivemos mergulhados na mente de Deus. Mesmer dizia que o fluido é um pensamento que é transmitido de um para o outro, interferindo na sua saúde e na sua doença. A partir deste fluido cósmico que se constitui todas as matérias existentes no universo, e este princípio vital. A doutrina espírita é como muitos outros sábios da antiguidade, desde Galeno, Jorge Stahl. A doutrina espírita é, por princípio, vitalista. Ela entende que a vida na matéria orgânica existe pela presença de um elemento imaterial que vivifica a matéria. Como quando fazemos força numa roda para ela girar, estamos impulsionando, produzindo um movimento. O princípio vital, ele dá vida à matéria orgânica, ele participa do movimento. Essa é a linguagem usada no tempo de Kardec. Hoje nós diríamos: o princípio vital energiza a matéria orgânica, produzindo o que nós conhecemos como vitalidade. A doutrina espírita então compreende que o ser vivo tem um elemento imaterial que mantém a entropia para
permitir a sequência da vida. Compreende-se também que a partir daquele fluido cósmico que preenche todo o nosso universo, nós temos neste fluido ressonância da nossa atividade mental. Cada vez que projetamos uma onda mental, estaremos atuando neste fluido que preenche a nossa atmosfera espiritual, produzindo neste ambiente, nessa psicosfera, estaremos produzindo todas as formas que mentalmente elaboramos com os nossos desejos, a partir da nossa vontade. O ato de pensar, o ato de produzir uma atividade mental, coagula no nosso ambiente fluídico as formas mentais. Eu acho que está faltando uma forma aqui embaixo das mais bonitas para vocês verem. É um cenário lindíssimo e que vocês poderão projetar quando tiver, por exemplo, numa imagem desta, a lua e o mar. Vocês verão que nós podemos construir mentalmente, a partir dos nossos desejos, da nossa vontade, o ambiente espiritual que nos cercará. Cada um de nós então tem esta aptidão, produzindo uma onda mental, projetar em torno de nós o ambiente que nós decidimos viver. Funcionaríamos como um caixeiro viajante, e a mercadoria que a gente carrega é exatamente aquela produzida pelos nossos desejos, pela nossa vontade. O preço e o custo que a gente ganha ou perde está na dependência de decisões nossas. É absolutamente livre, todos nós. É uma das leis do pensamento, conforme diz André Luiz. Existe o livre-arbítrio para você pensar. Então você é responsável pela construção do ambiente, da periferia, da sua atmosfera espiritual, onde você mesmo habita. Foi decisão sua, foi desejo construído, elaborado e proposto por cada um que pensa, que deseja, que cria vontade e que toma iniciativas. Somos então nós mesmos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, pelo ambiente que nós criamos. Ensina ainda a doutrina espírita que o mundo físico que a gente detecta, ele é uma aparente realidade, porque a essência de cada uma das situações ou de cada um dos objetos que nós percebemos, só espiritualmente nós poderíamos compreender. Apesar de eu estar vendo aqui flores sobre esta mesa, o significado espiritual do que está envolvido em tudo que está ligado a esse buquê de flores, só o Espírito tem essa capacidade de penetrar profundamente e reconhecer a essência da matéria. Diziam os chineses há 4.000 anos atrás: toda partícula contém a história inteira do universo. Nenhum de nós então poderá fugir do olhar da espiritualidade superior, que detecta nas nossas mínimas vibrações, dos nossos mínimos átomos, toda a história espiritual que nós carregamos, que nós convivemos por produção nossa mesmo. Essa atividade mental que nós estamos falando, que ocorre ao nível espiritual, ela precisa de outro paradigma para a sua compreensão. Enquanto no cérebro físico eu utilizo uma energia, uma química baseada em princípios da termodinâmica, nós compreendemos que eu tenho que pôr meus neurônios para funcionar ali daquele lado, à custa de alimento, de energia, que daqui a pouco todos nós vamos precisar.
abastecer o nosso organismo e levar a glicose que o cérebro utiliza. Por quê? Porque a tendência da atividade dos nossos neurônios é se desgastar. Ali está, vai haver uma desordem, um aumento da entropia. Todas as atividades, todos os movimentos, todas as ações do nosso corpo, das nossas células e particularmente do cérebro que eu estou abordando, tende a desgaste, tende a desordem. A célula tenderia a se desfazer, a não ser que ela receba uma energia, que é o alimento que a gente ingere na hora que você almoça, na hora que você janta, repondo para que seja mantida a entropia e a organização das células, que é um sistema fechado que precisa entrar energia de dentro para dentro. Já na mente não. Nenhum de vocês estará cansado por pensar mais depressa. Se eu pedir para vocês correrem em volta do quarteirão, o corpo físico vai cansar. Mas eu posso pedir para vocês acelerarem o pensamento, ou pensar uma série de coisas diferentes, ou pensarem continuadamente num determinado tema. Vão perceber que não existe desgaste na energia mental. Por quê? Porque o trabalho da energia mental está num outro domínio, não se refere a essa desordem termodinâmica que ocorre na matéria física. No campo espiritual, nós estamos atuando numa outra forma de energia, num campo de produção de forças que não se utiliza da energia da matéria física. E é justamente dentro deste ambiente mental que nós temos energia inesgotável, porque procede de Deus, é que estaremos construindo um mundo íntimo, ou a periferia da nossa psicosfera, onde estamos vivendo. Em consequência dessas atitudes que tomamos, por decisões próprias, não podemos, especialmente como espírita, imaginar que a culpa dos nossos problemas está nos outros. Temos que assumir que a responsabilidade é nossa e que todos nós, por situações diversas, estando ou não acompanhado do sofrimento que uma doença nos faz cursar essa encarnação, temos que lembrar que foram escolhas espirituais muito bem planejadas, são necessidades nossas, são oportunidades de redenção e é a forma de resgate que Deus nos favorece pela uma outra chance na bênção de uma nova encarnação. Então aí já está um paradigma capaz de explicar a razão do sofrimento. Nós mesmos, agentes produtores dos nossos problemas, precisamos de alguma maneira, não como pagar o pecado, mas por necessidade de realinhamento em direção ao crescimento espiritual que todos nós estamos destinados, precisamos passar pelo processo de doença, que é uma das formas mais rápidas de nos depurar. Nesse sentido, então, agora eu chamo a atenção especialmente aos colegas médicos aqui presentes. Parece que com esses paradigmas, com esses princípios, não é difícil nós entendermos que se pode falar que existe sim uma doença espiritual. Como entendê-las? Por acaso eu teria condição de dizer, aqui estão 600 pessoas, qual de nós tem doença espiritual? Uma certa ocasião pedi para num grupo espírita que eu fazia uma palestra, para levantar a mão aquele que achava que tinha alguma doença espiritual. Será que, apesar de ser um ambiente acadêmico, posso fazer essa pergunta aqui, sem acanhamento? Alguém aqui está achando que tem uma doença espiritual? Podia levantar o dedo? Não vamos cobrar consulta, vocês não fiquem acanhados. Então está aqui, como
vejo, do ponto de vista médico espírita, a identificação da doença espiritual. Eu estabeleci a ideia de dois grupos. Primeiro grupo, aquelas chamadas doenças espirituais autoinduzidas. Veja só, você é o agente da sua doença. Quais seriam, dentro desse grupo, as manifestações e os quadros clínicos, não é? O desequilíbrio vibratório, que é a perda de sintonia. A palavra sintonia vocês já aprenderam aí comigo no que eu estou me referindo. E a auto-obsessão, que eu entendo então como fixação de imagens. Então vamos ver, segundo grupo. Vamos passar para o segundo grupo. Enquanto isso, vão tentando aí fazer uma anotação pessoal para ver onde que cada um de nós se encaixa. No segundo grupo, eu coloquei as doenças espirituais compartilhadas. Aí é com a participação de entidades espirituais, diferente daquela autoproduzida. Então, dois grupos também. O vampirismo, que anotei como uma imantação que suga energia. A palavra imantação às vezes estranha, particularmente o espírita. Do que estou falando isso? Releiam os textos de André Luiz, isso foi pinçado de lá. Vampirismo e obsessão. Na obsessão já existe vínculos por débitos com entidades espirituais que de alguma maneira nós estamos comprometidos. Então, dois grupos, e desses dois grupos, 4 subgrupos. Vai ficar difícil você escapar de um deles, mas vamos tentar. Vamos por parte, caminhando então devagar dentro desse roteiro. Agora é que a aula é propriamente dita, não é? Eu chamei de doenças autoinduzidas. É você mesmo que produz doença em você. Você é o agente da perturbação espiritual. O desequilíbrio vibratório como perda de sintonia e a auto-obsessão por fixação de imagens. Lembra? Fixação em torno da nossa psicosfera e produzindo doença. Então, naquele primeiro grupo, eu disse desequilíbrio vibratório, também expressão que tirei do livro Missionários da Luz. É um texto de André Luiz, que dá este nome. Quando você vive essas situações, descontrole emocional, ódio, cólera, desespero, ociosidade, mau humor, maledicência. Para resumir, para aquelas que não levantaram a mão, maledicência é fofoca, viu? De modo que estão excluídas aí por mérito. Nós com estas perturbações, esse descontrole, produzimos uma perda de sintonia entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, o acoplamento, o encaixe, a vibração de um e de outro torna-se aquilo que vocês escutaram aqui um pouquinho antes do show, aqueles ruídos de microfonia, faz aquele barulho enorme. Então essa falta de sintonia, essa desarmonia entre o ruído de um e do outro produz estas sensações. E qual é o quadro clínico que eu suponho, que estou propondo, que a gente observa? Olha, você levanta, está doendo tudo, o corpo inteiro. Nós na neurologia, os psiquiatras, os ortopedistas sabem disso. Você atende onde que está doendo? Da cabeça aos pés, doutor. E aqui, e ali, dói, não passa de manhã, de tarde, um dia lua nova, lua cheia, porque choveu, porque deixou de chover, porque comeu muita carne. Mas ninguém conta, porque falou muito, porque tesourou a cunhada, porque etc. Isso não consta nos textos, não é? Então, dores crônicas e as chamadas dores migratórias. No histórico destas pessoas, tida no meu consultório, eu ponho o diagnóstico entre aspas, santas. Comum que a gente vê, eu estou brincando, não estou fazendo essa crítica.